começar a gravar e eu já começo a segunda aula. Aí, beleza. Então, agora, na segunda aula, pessoal, eu vou passar para vocês a escala cartográfica, tá? Que eu já comentei, já dei uma explicadinha para vocês lá na outra aula da segunda-feira, né? Mas como essa questão da escala ela é um pouquinho mais chata, envolve matemática, então é um pouquinho mais difícil, eu achei legal a gente fazer uma aula só sobre ela, tá? Assim como a gente fez sobre os pontos cardeais, tá? Sobre a rosa dos ventos. Então, só para voltar um pouco, né? Eu já tinha falado com vocês. O mapa, ele é uma imagem reduzida da superfície, né? Então, ele pegou lá como é a superfície da Terra, né? Naquele determinado lugar, naquele determinado ponto, e transformou ele numa imagem reduzida, né? Que dá para você manipular fácil, você ver facilmente, né? Porque imagina se a gente fosse fazer um mapa do Brasil em tamanho real. Não ia ter papel que desse para fazer um mapa desse tamanho, né? É impraticável. Então, o que que a gente faz? Nós pegamos fazendo a imagem numa escala menor, num tamanho reduzido, né? E para fazer essa redução, a gente usa a escala, né? Nós usamos a escala, que vai fazer a proporção do espaço. Então, uma certa medida no desenho, no mapa, equivale a uma medida real no mundo, tá? Então, por exemplo, um mapa do Brasil, independente do tamanho que ele é apresentado, ele vai obedecer a uma escala para manter a forma dele, né? Então, vai se determinar que 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro no mundo real. 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil quilômetros, e por aí vai, tá? Então, há uma proporção. Uma coisa é o mesmo que outra, tá? Então, lá. A escala estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade, proporção, um pelo outro, entre as distâncias num desenho, que é o mapa, e as distâncias na realidade, né? Que é o que eu acabei de falar. 1 centímetro equivale a tanto. Normalmente a base é 1 centímetro. Pode ser mais? Pode, tá? Mas no geral a gente vai ver que vai estar lá 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. 1 centímetro no mapa equivale a 200 metros. 1 centímetro no mapa equivale a 2.000 metros, que é 2 quilômetros, né? Pode ser qualquer distância, tá? As escalas podem ser indicadas de duas maneiras: a representação gráfica ou a representação numérica. A gráfica é a mais fácil, né? Por quê? Ela é representada só por esse desenho, né? Um desenho básico, que é uma reta graduada, né? Que é graduada? Dividida em partes, né? Sobre a qual está uma relação entre as distâncias do mapa, indicado de cada trecho, e a distância real. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo, tá 0, 3, 6, 9, 12. E nós temos aqui as linhas, né, coloridas. Essa aqui seria a reta graduada, ó, dividida em partes. Cada uma partezinha dessa é 1 centímetro. Então, lá, do 0 ao 3, do 3 ao 6, do 6 ao 9, do 9 ao 12. Cada uma é 1 centímetro. E cada centímetro está equivalendo a 3 quilômetros. Está aparecendo embaixo. Então, a gráfica é bem fácil de você saber como ela é, né? Qual que é a distância, qual que é o numeral, porque ela já te traz, né? 1 centímetro, 3 quilômetros. 2 centímetros, 6 quilômetros. 3 centímetros, 9, 4, 12, tá? Aqui é uma inteira, né? Digamos assim. Pode ser que ela tenha só um segmento, que nem, por exemplo, daqui do 0 ao 3. Ela poderia ter só essa primeira parte, que aí 1 centímetro é 3 quilômetros, é a mesma informação, tá? Aí você pega um mapa, por exemplo, pega um mapa e marca de Guaxupé a Guaranese, tá? Ali aproximadamente 10 quilômetros. Se ele tivesse essa escala, 1 centímetro é 3 quilômetros, então a distância entre Guaxupé e Guaranese no mapa seria de mais ou menos 3 centímetros e uns quebradinhos, tá? 3, pouco centímetros, tá? Então, a distância de dois lugares, vamos pôr, é de 5 centímetros. Como que eu saiba a distância? Como que eu vou saber a distância real entre eles, professor?
Ó, 1 centímetro é 3 quilômetros. Se os dois lugares estão a 5 centímetros, um do outro no mapa, é só você multiplicar. 5 vezes 3, 15. Então, os dois lugares estão a 15 quilômetros de distância um do outro, tá? Tá a 2,5. 2,5 vezes 3, tá? Mesma coisa. Essa é a forma mais fácil de você saber. A distância é dessa forma. Calcula a distância em centímetros, vê quanto cada centímetro equivale, multiplica e você tem a distância real, tá? Olha lá. De acordo com este exemplo, cada segmento de 1 centímetro equivale a 3 quilômetros, 2 a 6 e assim sucessivamente, né? Como eu falei. Olha lá. Caso a distância no mapa entre duas localidades seja de 3,5 centímetros, a distância real será de 3,5 vezes 3. Por que vezes 3? Porque 1 centímetro é 3 quilômetros. Se a distância é 3,5, 3,5 vezes 3, que vai dar 10,5 quilômetros, tá? 10 quilômetros e meio, tá? De distância entre os dois. A escala gráfica apresenta a vantagem de estabelecer direta e visualmente a relação de proporção existente entre as distâncias do mapa e do território. Então, o que isso quer dizer? Você já vê direto, né? É bem mais fácil, né? Você já bate o olho aqui, você já vê. Ah, 1 centímetro é 3 quilômetros, beleza, né? Se tivesse aqui 0 a 7, 1 centímetro, 7 quilômetros. Você já bate o olho e já sabe. Você não precisa fazer nenhuma conta, nenhuma modificação para saber a distância. É só você bater o olho, né? Agora, nós temos a escala numérica. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil, porque ela vai usar a relação matemática, tá? Então, ela está normalmente em uma razão, por exemplo, de olha lá, 2 pontinhos, 300 mil, que a gente lê 1 por 300 mil, né? Ele pegou o quilômetro e transformou em centímetro, tá? Na escala numérica vai estar em centímetro. Então, 1 por 300 quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros no mundo real, tá? Tá lá. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes que o espaço foi reduzido, né? Nesse exemplo, o mapa é 300 mil vezes menor do que o tamanho real da superfície, tá? Então, eles diminuíram o que existe no mundo 300 mil vezes para fazer aquele mapa ali. Se fosse 1 para 500 mil, diminuiu 500 mil vezes. 1 para 20 mil, diminuiu 20 vezes o que é visto no mundo real, tá? E aí, nessa escala, as unidades, tanto o numerador quanto o denominador, são indicados em centímetro, né? Então, olha lá, o numerador é sempre 1, que é 1 centímetro, né? E o denominador variável indica o valor correspondente no território. No caso aqui, 300 mil, né? Então, olha lá, 1 centímetro no mapa representa 300 mil centímetros no terreno. O que isso dá em quilômetro? 3 quilômetros, tá, pessoal? Então, se vocês verem lá o mapa, tá? Com a escala numérica, 1 para 300 mil, quer dizer que a realidade foi diminuída 300 mil vezes e que, na realidade, 1 centímetro equivale a 300 mil centímetros ou 1 centímetro equivale a 3 quilômetros, tá? É a mesma escala, tá? É a mesma coisa. Olha lá, ela é igual, tá? É a mesma coisa. 1 centímetro equivale a 3 quilômetros. É só uma forma diferente de mostrar a mesma coisa, tá? Por que que tem duas formas? Porque foi criado, tá? É duas formas diferentes de se você ver, de você entender, né? Uma da outra, tá? E aí as duas podem ser usadas, depende de quem estiver fazendo o mapa, tá? Aí, ó, caso o mapa seja consexado nessa escala de 1 para 300, cada centímetro no mapa corresponde a 300 centímetros ou 3 metros. Aí a gente pode, pessoal, uma forma fácil de vocês saberem, transformarem em quilômetro, em metro, ou outra medida, é vocês fazerem. Tem uma outra forma que faz uma conta. Eu acho mais fácil fazer dessa forma aqui, você cortar o zero, tá? Então, por exemplo, ó, 300 mil centímetros.
eu quero saber quantos quilômetros, né? Então, você pega aqui, ó, o centímetro é o primeiro numeral, né? O zero aqui, o primeiro zero. Depois nós vamos ter decímetro, metro, eu esqueci o nome desse aqui. É, danômetro, acho que é danômetro, uma coisa assim. A gente quase não usa esse aqui, na verdade. Vocês vão ver mais centímetro, metro, quilômetro, né? Hectômetro e quilômetro. Normalmente a gente vai usar só esses três, centímetro, metro e quilômetro. Mas aí como que você sabe qual que é o numeral nessa escala numérica? É só você cortar. Então, 300 mil. Você quer saber quantos quilômetros é? Você corta os 5 zeros. Olha lá. Então, você olha aqui na parte baixa, ele cortou os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou o quê? Sobrou 3. Então, 300 mil cortou os zeros, ficou 3 quilômetros, tá? Eu quero saber em metro. Eu corto dois zeros, olha lá, o metro é o segundo, né? O terceiro aqui. Então, eu corto os dois primeiros zeros. Então, 300 mil centímetros vai dar 300 metros, tá? Olha lá, cortou, deixou o zero, deixou o 3, cortou aqui até o metro, né? Cortou os três primeiros zeros e ficou 300, né? Sempre você corta até a distância. Por exemplo, vamos colocar que aqui fosse 30 mil, né? 1 para 30 mil. Eu quero saber essa escala equivale a quantos quilômetros, né? 30 mil. Vamos imaginar, o 3 não está aqui, está no zero, no segundo, nesse primeiro zero aqui, tá? Então, 30 mil. Eu vou cortar 5 zeros, porque para transformar em quilômetro, eu corto 5 zeros do final. 30 mil, você corta os cinco primeiros números, você vai cortar um zero, dois zero, terceiro zero, o quarto zero, e aqui seria o 3, né? Porque 30 mil. Eu cortaria o 3 também, né? Então, como que isso vai ser? Você tem que cortar o 3? Tem. Aí você coloca um zero antes, ele vira 0,3 quilômetros, tá? Então, para transformar em quilômetro, corta 5 zeros, né? Para transformar em metro, corta 2. Para os outros também vai variar, mas a gente não vai ver, nem vai usar esses outros, tá? Então, só aguarda isso, tá? Transformar a escala numérica em metro, você corta os dois últimos números da escala. Então, 300 mil é transformar em metro, corta os dois últimos. 300 mil vira 3 mil, tá? Os três não, gente. Os dois não, os três últimos. Nossa, desculpa. Confundi aqui. Perdão. Para transformar em metro, você corta os três últimos números da escala, tá? Desculpa essa confusão minha, tá? Então, para transformar em metro, corta os três últimos. Então, 300 mil vira 300. Para transformar em quilômetro, corta os cinco últimos. 300 mil vira 3, tá? Beleza até agora, pessoal? Sim. Então, olha lá. Quanto menor a localidade a ser representado, que você vai mostrar no mapa, maior vai ser a escala, né? Por quê? Vai ser necessária uma menor redução das medidas e vai ter mais detalhe. Então, olha lá, a menor área, maior escala, mais detalhes, tá? Então, pode lembrar, menor, maior, maior, né? Menor escala, menor localidade, maior escala, mais detalhes, né? Já ao contrário, quando a área é muito grande, a escala vai ser menor, tá? Só que nós também vamos ter menos detalhes, né? Por quê? Pensa você olhando para a sua mão na frente, bem na frente do seu rosto. Coloca a mão bem na frente do seu rosto, quase tocando no seu nariz. Você vai conseguir ver a veia, os risquinhos, tudo, uma grande quantidade de detalhe na sua mão. Agora, à medida que você afasta a sua mão do seu rosto, você vai cada vez ver menos detalhes da sua mão. Aquelas coisinhas mais pequenininhas que você tinha na tua mão, você já não vai conseguir ver.
tá? É a mesma coisa. Quanto mais longe, maior a área que você está mostrando, menos detalhe, né? Porque quem aqui já foi em um prédio alto já percebeu. Quando você está na rua, você vê a sujeira no chão, você consegue ver o rosto das pessoas, ver algum detalhe, alguma coisa que está quebrada, uma sujeira, uma coisinha, uma outra coisa que está ali, né? Agora, se você sobe no alto de um prédio lá de 20, 30 andares, lá no alto, e você olha para baixo, você já não vai conseguir ver muitas das coisas que você conseguia ver, né? Você vai ver a rua, você vai ver pessoas andando, mas você já não vê o rosto das pessoas com tanto detalhe. Se tiver uma sujeira, uma coisinha lá no chão, você já não vai perceber ela. É a mesma coisa. Quanto maior a área que está sendo mostrada no mapa, menores vão ser os detalhes. Então, não vai aparecer. Vamos pegar, por exemplo, depois eu quero que vocês vão pegar quando tiver acabado a aula, quando vocês tiverem um tempinho livre, para vocês verem isso, por exemplo, o Google Maps, tá? Abre lá o Maps, ou o Waze, ou qualquer outra ferramenta de mapa no celular de vocês, e vai lá buscar a rua de vocês. Ele vai puxar lá a rua de vocês, ou o lugar onde vocês moram, ou uma parte do mapa qualquer. E vai dando zoom, né? Até chegar o máximo que puder. E você vai conseguir ver as ruas, os nomes das ruas, e tudo mais, travessas, às vezes até alguns detalhes maiores. E aí de você vai tirando o zoom. À medida que você vai tirando o zoom, as ruas menores já não vão aparecendo os nomes. E aí, com o tempo, à medida que você sair, quando você sair da cidade, ele já não vai aparecer nem as ruas para você. Só vai aparecer lá, Guaxupé, mais ou menos uma coisa da cidade. E à medida que você for tirando cada vez mais o zoom, até Guaxupé vai virando só um pontinho. Então já não aparece a cidade como um todo. E aí vai chegar um ponto que a cidade de Guaxupé vai ser só um pontinho, depois vai aparecer o estado de Minas, depois e vai cada vez os detalhes, as ruas, as avenidas, as estradas e outras coisas que normalmente apareceriam quando estava bem perto, com bastante zoom, vão subindo. É isso que acontece com a escala, tá? Então, olha lá, um planisférico, um mapa, possui uma escala muito pequena, com uma área grande representada. É o mapa mundi, tá? Planisférico. Então, é porque ele está mostrando o mundo inteiro, né? Então, não dá para você colocar todos os detalhes. Imagina fazer um mapa do mundo inteiro, com todas as cidades, com todas as ruas, aparecendo tudo. Até mesmo uma vielinha de 2 metros de distância. Não tem como, tá? Seria um mapa impraticável de se fazer. Então, quando a escala é muito grande, para mostrar um mapa do tamanho do mundo, ele não vai ter tantos detalhes, né? Já o mapa do Estado brasileiro, por exemplo, ele já vai ter bem mais detalhes que um mapa do mundo todo, né? Porque aí é só do Estado de Minas. Então dá para ele mostrar as cidades, dá para ele mostrar as estradas, os rios que tem em Minas Gerais e tudo mais, né? Só que ele ainda tem muito menos detalhes do que um mapa da cidade de Guaxupé, né? Que vai pegar ali bem as ruas, coisas da cidade, tá? Então, quanto maior o denominador, né? Quando vocês pegarem um mapa, tiver uma escala numérica, quanto maior esse número aqui, a escala é menor, porque está mostrando mais coisa, mas com menos detalhes, tá? Já quando o número é pequeno, é menor, nós vamos ter uma escala maior, tá? Então é basicamente um contrário do outro, né? Maior, um número maior, menor escala, menos detalhes. Número maior, menor, maior escala, menos detalhes, tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Ficou alguma dúvida? Que essa parte eu sei que Sim. ela é bem chatinha, tá? Então, ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Peraí. Vamos ver se eu acho um aqui. Ó,
Por exemplo, vocês estão conseguindo ver aqui a escala embaixo? Sim. Hein? Sim. Sim. Ó, olhando aqui, é uma escala gráfica ou numérica? O que vocês me dizem? Numérica? Não. Lembra que a Gráfica? numérica é o número, né? Um, dois pontinhos e os números. Tá vendo que tem o risquinho aqui? Então, essa ela é gráfica, tá? Então, olha lá. Uhum. Só que olha para vocês verem, ela é um pouquinho diferente. Olha lá. Ela está nos mostrando, olha, tem o 0, 1160. Só que vocês veem que o risco, ela está dividido no meio, não tá? Então, na verdade, aqui ele está mostrando 2 centímetros. Para a gente saber, né, quantos centímetros tem nessa escala, quanto é 1 centímetro, nós temos que dividir 1160 dividido por 2, tá? Então, olha lá, 1160 dividido por 2. Então, aqui nessa escala, ó, 1 centímetro equivale a 580 quilômetros, tá? Então, essa é uma escala gráfica, porque ela tem o desenho, né? O risquinho, tá? Agora, Internet. oi? Internet tinha caído. Ah, tá. Agora, deixa eu pegar aqui uns outros. Aqui, ó. Esse aqui também é numérico, esse é numérico. Ó, essa aqui também ela é gráfica, ó, lá de Maceió. Esse negócio aqui, eu não sei por que esse zero rastreador está aparecendo. Mas basicamente, olha lá, nós temos ali, ó, aqui nós temos a Rosa dos Ventos, olha que eu falei para vocês que é a coisa que eu tinha perguntado. Ó, essa aqui ela está aparecendo a Rosa dos Ventos com os 4 pontos cardeais e os 4 pontos subcolaterais, tá? E a escala, olha lá, que nem aquele primeiro que nós vimos da gráfica, olha lá, ele até já veio escala gráfica. Então, ele está, ó, de 0 a 40 quilômetros e as partezinhas, né? Cada partezinha, 1 centímetro. Então, ali, ó, uma parte, 10, né? Então, cada centímetro aqui equivale a 10 quilômetros, tá? Olha lá, 10, 20, 30, 40. Então, você já sabe. Agora, esse outro aqui, olha lá, essa aqui é uma escala numérica. 1 para 50 milhões, né? Olha lá, 50 milhões, né? Então, 1 centímetro equivale a 50 milhões. Lembra quantos que eu falei que a gente corta? Quantos números que a gente corta para saber quilômetros? São? Vocês lembram? Tô achando que vocês não estão prestando atenção na minha aula, hein? Ó, lembra lá, eu falei, para saber o quilômetro, a gente corta os 5 últimos números, né? Então, olha lá, 50 milhões. Cortamos 1, 2, 3, 4, 5. Sobra 500. Então, esse mapa, 1 centímetro, equivale a 500 quilômetros, tá? E se eu quisesse saber metro? Eu corto os 3 últimos. Cortou os 3 aqui. 1 centímetro equivale a 50 mil metros, tá? Então, lembra lá. Saber quilômetro, corta os 5 últimos números. Saber metro, corta os 3 últimos números. Se precisar, anota isso, pessoal, para vocês não esquecerem, tá? Porque na hora da prova eu vou perguntar para vocês. Às vezes vai vir lá. Uma escala, o mapa tem uma escala de 1 para 20 mil, 1 para 200 mil, né? 1, 2 pontinhos, 200 mil. Quantos quilômetros, tranquilo, quantos quilômetros isso dá? Você vai ter que lembrar que você vai ter que pegar esse 500 mil e cortar 5. 500 mil corta os 5 últimos números, dá 5, né? Então, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Se eu perguntar, considerando essa mesma escala, quantos metros isso dá? Corta os 3 últimos. 500 mil tira os 3 últimos, dá quanto? Hein? A gente pega 500 mil, corta os 3 últimos, dá quanto? 500? 500.
né, gente? Então, 1 centímetro vai ser 500 metros. Viu como não é difícil? Tá? É bem tranquilo transformar, tá? É só lembrar, para transformar em quilômetro, corta 5. Transformar em metro, corta 3, tá? O senhor vai pedir as outras? Não, tá? Tá lá na imagem e tal, mas eu não vou cobrar aqueles outros que são mais difíceis, tá? Só vou cobrar de vocês metro e quilômetro, tá? Por quê? Porque mapa é uma coisa que nós usamos muito, tá? Tá sempre usando, e vocês têm que saber, que senão vocês vão bater o olho lá, mas o que é isso aqui? O que que significa? Você não vai saber, tá? Ah, eu vou usar isso na vida real, professor? Não sei, pode ser que não, pode ser que use, depende da sua carreira, mas a gente não sabe, tá? Eu, eu, eu acabei precisando, eu sou professor, tá? Mas tem muita gente que usa mapa, tá? Então é sempre bom saber essas coisas, tá? Mesmo que você não use diretamente, tá? Ó, aqui, ó, vamos pegar mais algumas para a gente ver, tá? Só para ficar bem guardado isso na cabeça de vocês, tá? Ó, esse outro mapinha do Brasil, ó. Esse tem as duas, ó. Um para 1 quilômetro, ó lá, 1 centímetro, equivale a 346 quilômetros, ou 1 para 36.600. Eu tô achando que esse aqui, eu peguei um mapa que tá errado, gente. Essa escala numérica tinha que estar errada, viu? É, esquece aqui. Esse 6 aqui tá errado, teria que ser 34, tá? Isso aqui tá errado, deixa quieto. Nossa, tá? Ó, esse outro, nossa, tá com tem mais pixel perdido do que tudo nessa imagem. Mas ele tá vindo aqui, ó, 1 para 79 mil milhões. Mesma coisa. Centímetro, corta 5, sobra 790, né? Então, 790 quilômetros. Metro, corta 3, 79 mil metros, tá? Então, é sempre assim, tá? E a gráfica é mais tranquilo, porque é só a linha reta, né? Aqui, ó. Hum, Só para terminar essa última aqui, porque já vai dar 10h20, né? Então, ó, aqui é o mapa do Brasil com 3 escalas diferentes, olha para vocês verem. Por que 3 escalas? Porque cada um está representando o Brasil num tamanho. Olha a primeira, 0, 1750, né? Então, nesse primeiro mapa, 1 centímetro é 1750 quilômetros, tá? No segundo, é 1100, olha lá. Então, cada um está num tamanho diferente, numa escala diferente, tá? Então, cada um vai ter uma quantidade de detalhes melhor, olha para vocês verem. Então, ó, um mapa menor tem uma escala maior, olha lá, e ele está muito menorzinho, então tem bem menos detalhe, né? Olha lá, o do meio já tem um pouco mais de detalhe, um pouquinho maior, e o grandão, olha lá, um mapa bem grande, uma escala pequenininha, olha lá, 0 a 680, tá? Aquilo lá que eu falei. E olha aqui, a localização, ele usou só uma setinha, uma flechinha com a letra N, tá? Como eu falei para vocês, a forma mais simples de mostrar a localização, tá? Certo? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado